Parece a tua palavra santa, bendita, poderosa, abrimos o nosso coração. Insemina essa semente santa no nosso espírito. Ativa a fé no nosso coração, para que nós possamos viver esse mês de maio como o mês do transbordamento, como o mês da abundância, como o mês da provisão sobrenatural de Deus. Pai, alguém que entrou aqui nesta noite preocupado, ansioso, com seu coração inquieto, sem saber ainda o que vai fazer amanhã, sem saber ainda como será esse mês, que através dessa palavra o Senhor traga paz, alívio, fé para este coração. Meu irmão, minha irmã, descansa no Senhor, porque enquanto você está aqui nessa noite, o Senhor está trabalhando por você. O Senhor trabalha para aqueles que nele confiam. Levanta sua mão direita e diga: Pai, eu abro meu coração para receber a tua palavra. Fala comigo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Dê uma oferta de palmas ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Diga assim para a pessoa que está do seu lado: você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E Deus vai falar ao seu coração agora. Existe uma diferença na palavra de Deus entre Deus suprir e Deus fazer transbordar. O que é o suprimento de Deus? É quando Ele supre a sua necessidade somente. O que é o sobejar de Deus? É quando a resposta de Deus é tão grande, é tão sobrenatural, é tão maravilhosa, que ela supre a necessidade e ainda sobra. Ainda sobeja. E eu quero declarar que na sua vida vai sobejar. Aleluia, glória ao Senhor. Aqui nesse texto do Evangelho de João, capítulo 6, nós vemos que a multidão estava diante de uma necessidade simples, mas ao mesmo tempo impossível. Qual era a necessidade? Era fome, era necessidade de pão, necessidade de alimento, de comida, algo básico. Mas o problema é que não tinha pão. O problema é que havia gente de mais e recurso de menos. Não tinha como solucionar matematicamente esse problema. Diante desse cenário, a Bíblia diz que Filipe olha para a multidão, vê a multidão e a despesa, quanto vai custar isso? André olha para o menino com 5 pães e 2 peixinhos e foca na insuficiência. Mas Jesus olha para a mesma cena e vê uma oportunidade de fazer um milagre. É a mesma circunstância, mas os olhares são diferentes. Porque quando Jesus entra na equação, ele não pergunta: será que vai dar? Será que vai ser suficiente? Ele não pergunta. Quando Jesus assume o controle, ele declara em fé: vai dar, vai suprir e vai sobejar. Quando você recebe essa palavra, diga comigo assim: vai sobejar. Mais forte, diga: vai sobejar. Diga: na minha casa vai sobejar, na minha família vai sobejar, nos meus negócios vai sobejar, nas minhas finanças vai sobejar, na minha saúde vai sobejar. Porque quando eu recebo Jesus, Ele libera mais do que o suficiente para a minha vida. Pastor, por que vai sobejar? Vai sobejar quando nós confiamos na obra consumada da cruz. Meus queridos irmãos, nós estamos hoje aqui diante da mesa do Senhor. Nós temos ali o pão e nós temos o cálice, que representam, respectivamente, o corpo e o sangue de Jesus, que foi dado por nós na cruz do Calvário. Olha o que o texto diz: depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Na palavra de Deus, a geografia bíblica não é neutra. Montes têm significado, vales têm um significado espiritual, pastos verdejantes significam alguma coisa. E quando Deus fala do monte. Oh, irmãos, como nós fomos abençoados nesse dia 1º de maio, subindo aquela montanha
lá no Ninho das Águias. Cada parada era um momento de ministração divina. Eu vi tantos homens se quebrantando diante de Deus, erguendo as suas mãos, clamando. E teve uma cena tão bonita que enquanto nós estávamos orando, enquanto durou a oração, uma águia circulava assim sobre nós. E alguém olhou o vídeo e falou: pastor, eu pensei que fosse uma montagem. Não, não foi uma mensagem, uma montagem. Foi uma mensagem dos céus. Monte é lugar de transformação, mas monte também é lugar de milagres. Jesus poderia ter feito milagre à beira-mar, mas a Bíblia diz: subindo ao monte com a multidão. Foi lá que ele operou o milagre. Ele subiu com seus discípulos, a multidão chegou e lá ele operou o milagre. Não foi no mar. Mar na Bíblia aponta para a morte. Rio na Bíblia fala de vida. Quem crê em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Mar não, mar é morte. Quando você lê em Apocalipse, João diz assim: eu vi a cidade santa e o mar já não existe. A besta emerge do mar, o dragão emerge do mar. Mar é lugar de morte, mas no monte o Senhor fala. Ele está dizendo o seguinte: você quer ter provisão na sua vida, saia do lugar natural e entre no lugar do encontro com Deus. Vá para o lugar onde Deus fala. Se você está passando por uma situação de crise financeira, você tem que subir no monte para receber a prosperidade que vem pelos planos e pelos caminhos que o Senhor mesmo estabeleceu. Não estou falando do monte literal, eu estou falando de um lugar onde o seu espírito se conecta com o Espírito de Deus. Mas o que é interessante aqui, voltando à mesa do Senhor, a Bíblia diz, João 6, verso 4, ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. João é o único evangelho que fala que estava próximo da Páscoa. Cada evangelho tem a sua peculiaridade. João é o único evangelista que chama Jesus de o Cordeiro de Deus. O Cordeiro foi aquele animal que foi sacrificado durante toda a antiga aliança, apontando para Cristo. E quando chega na Páscoa, ele entrega o seu corpo para ser crucificado. Quando ele é batizado, João diz: eis o Cordeiro de Deus. Ele era o Cordeiro de Deus, ele é a nossa Páscoa. E quando a Bíblia diz era próximo da Páscoa, ele está dizendo: a nossa provisão vem quando nós cremos na obra consumada da cruz. Lá onde Jesus morreu por nós e disse: tetelestai, está consumado. A obra consumada da cruz é o que nos dá a provisão. Irmãos, aqueles que viveram debaixo da lei, eles viviam sob condicionamento, onde as suas vidas estavam sujeitas a muitas maldições. Porque Deuteronômio 28 diz assim: se atentamente ouvirdes e obedecerdes e fizerdes conforme está escrito no livro desta lei, tais e tais bênçãos se alcançarão. Mas o mesmo livro diz assim: se atentamente não ouvirdes e não obedecerdes e não fizerdes tudo ipsiliter, conforme está escrito no livro desta lei, maldito serás ao entrar, maldito serás ao sair, maldito serás no campo, maldito serás na cidade, maldito o fruto do teu cesto, maldito o fruto da tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, maldito o fruto dos teus animais. Os teus inimigos virão contra ti por 7 caminhos. E ele começa a falar das doenças. E quando você pega aquela lista de maldições e as classifica, você vai encontrar 3 categorias de maldições que faziam parte da lei. Quais são? Doença, derrota e pobreza. Doença, derrota e pobreza. A lista é grande, mas tudo que ele fala ali está categorizado nessas coisas. Por favor, ninguém venha me dizer assim: ah, Deus mandou essa doença porque Ele quer ensinar uma lição. Porque se Deus manda uma doença para ensinar uma lição, e você que é pai e não é Deus, jamais faria isso com seu filho, você está dizendo: eu sou melhor, mais amoroso do que Deus. Porque por mais que meu filho apronte, eu nunca enviaria uma doença sobre ele. E Deus enviaria sobre os seus filhos. Então não é bênção. Deus não é um Deus que envia doenças. Deus é um Deus que cura.
O nome dele não é Jeová que adoece, é Jeová Rafa, Deus que cura. Deus é o Deus que nos dá vitória. Ele diz: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós fazemos menção no nome do Senhor. Os cavalos se preparam para a batalha, mas a palavra certa, a vitória, vem do Senhor. E a outra categoria é a pobreza. Eu sei que muitas pessoas que foram doutrinadas pela doutrina franciscana, elas creem que a pobreza é sinônimo de espiritualidade que deixa a pessoa mais próxima de Deus. Mas olha, não tem isso na palavra de Deus. A pobreza está na lista de maldição, e a provisão, a abundância, a prosperidade na lista das bênçãos de Deus para a nossa vida. Pois na cruz do Calvário a Bíblia diz que Ele nos redimiu da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso lugar. Todas as maldições da lei foram tiradas. Por isso ele diz: a Páscoa estava próxima. Quando você crê na obra consumada da cruz, você vai oferir das bênçãos prometidas da nova aliança. 2 Coríntios capítulo 8, verso 9 diz: pois, irmãos, conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Ele, sendo o Criador do todo, de todo o universo, ele se despiu da sua glória. Ele se fez pobre, ele se fez homem por amor de nós, para arrancar de nós a pobreza e nos enriquecer. Por isso, o testemunho comum, homogêneo entre todos os cristãos, preste atenção, olha a vida das pessoas que servem ao Senhor. Toda pessoa que se converte, permanece no caminho do Senhor, inevitavelmente a vida dela vai melhorando, não vai piorando, não fica mais ou menos, ela vai melhorando. Eu pergunto: sua vida com Jesus está pior ou está melhor? Diga assim: minha vida está melhorando. Sua saúde melhora, seus relacionamentos melhoram, sim ou não? Suas finanças melhoram, Deus te dá sabedoria. Às vezes as pessoas não entendem, porque não é a questão de o quanto você tem, mas da sabedoria que Deus te dá, porque não é um texto bíblico, é um adágio popular, mas é uma verdade bíblica. E muito sem Deus é nada, pouco com Deus é muito. Às vezes a pessoa não ganha tanto quanto o outro, mas ela tem uma qualidade de vida. Porque tem coisas que seu dinheiro não compra. Tem coisas que você não pode ir na padaria comprar. Paz, alegria, harmonia no seu lar, saúde, você consegue. Você pode ter um bom plano de saúde, mas a disposição de amanhã, você acordar, você sair de casa, se arrumar e trabalhar e ter motivação, só Deus pode te dar isso. Acredite, milhares de pessoas não conseguem fazer isso. Você é abençoado. Amém? Você é altamente favorecido. Você é grandemente amado. Eu não estou dizendo que você vai ter um carro mais caro e morar na casa mais luxuosa. Não. Eu estou dizendo que com Jesus sua vida vai sempre melhorar. Mas melhorar por quê? Porque nós confiamos na obra consumada da cruz. Por que ele diz que a Páscoa estava próxima? A Páscoa era o momento que se comia do cordeiro. Era uma festa de celebração. Qual é o segredo do nosso milagre? Qual é o segredo da nossa provisão? É o desfrute do Senhor Jesus. Quanto mais você desfruta do Senhor, mais provisão tem na sua vida. É o Senhor a razão da bênção na nossa vida. Não é o meu esforço, não é a minha qualificação, não é o quanto eu sei, não é o quanto eu trabalho. A Bíblia diz, e essa palavra é para tantas pessoas que estão aqui ao vivo, que estão na internet nos acompanhando, que vão ouvir depois essa mensagem. A Bíblia diz: inútil vos será levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, porque o Senhor dá aos seus amados enquanto dorme o seu sono. Enquanto você dorme, o Senhor prepara o outro dia da sua vida. Por que vai sobejar? Porque nós confiamos na obra consumada da cruz. Jesus nos resgatou de toda a maldição. Você pode até não estar vivendo a realidade, mas a sua condição não muda a sua posição.
Sua conta não precisa estar com muito dinheiro para que você seja considerado uma pessoa próspera. Você é próspero independente de quanto tem na sua conta. Porque essa é a sua condição. Você só precisa assumir, é a sua posição em Cristo. Você só precisa assumir isso. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado, vê se ela não tem aparência, cara de uma pessoa próspera. Ela pode até não ter dinheiro, mas tem cara de quem tem. Não, sério. Diga para ela assim, você parece, olho para você, eu lembro do Itaú Personalité. Eu olho para você, eu lembro do Santander Select. Você tem cara de banco. Você fala assim, eu tenho cara de banco. Tem. É isso. Todo mundo vem a mim, porque todo mundo está vendo, está na sua cara. A obra consumada da cruz. Segundo motivo, diga assim, vai sobejar. Porque o Senhor já sabe. Vamos, diga, porque o Senhor já sabe o que está por fazer. Uma coisa, e quando você descobre ali na paz do coração, é saber que a sua situação não pegou Deus de surpresa. Deus não está lá no céu com a mão na cabeça e outra nas costas, dizendo, o que eu vou fazer? Não estava esperando, surgiu uma situação nova. E agora, Gabriel, o que eu faço? Não. A Bíblia diz, ele já sabia o que está por fazer. Você foi pego de surpresa, ele não. João capítulo 6, verso 5 e 6, eu quero que você tenha um rema agora. Diz assim, então, Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, ele disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar de comer? Olha a revelação do verso 6, mas dizia isso para experimentar. Por quê? Porque ele bem sabia o que estava para fazer. Essa é a hora do amém, tá? Só para te avisar. Vamos ler a última frase. Porque ele bem sabia. Não, por favor, vocês. Porque ele bem. Verso 6, irmão. Volta. Volta no slide. Obrigado, irmão. Vamos lá, a última frase. Porque ele bem sabia o que estava para fazer. Eu gosto do texto bíblico. Porque ele me diz assim, porque ele já sabia, quando ele fala, porque ele bem sabia. Não tinha dúvida, isso é muito poderoso. Ele perguntava só para experimentar. Diga para alguém que está do seu lado, o Senhor já sabe o que vai fazer na sua situação. O Senhor já sabe, essa frase muda tudo. Ele já sabia. Antes que Filipe calculasse, Jesus já sabia. Antes que André apresentasse o menino, Jesus já sabia. Antes que a multidão se assentasse, Jesus já sabia. Antes que o pão fosse partido, Jesus já sabia. Antes que alguém enxergasse sobra, Jesus já havia os cestos cheios. Ele já sabia. Qual é o nosso problema? É que nós olhamos para as multidões necessitadas e esquecemos quem está presente. Nós olhamos para o tamanho da necessidade, esquecemos o tamanho de Cristo. Você pode não saber o que fazer, mas Ele já sabe. Pastor, amanhã segunda-feira não sei o que eu vou fazer. Ele já sabe. Pastor, esse mês eu não sei como é que vai ser. Ele já sabe. E Ele está te perguntando só para te experimentar. O que você vai fazer, meu irmão? Ei, filha, o que você está pensando em fazer? Mas Ele dizia isso para o experimentar, porque Ele bem já sabe o que vai fazer nas suas finanças nesse mês de maio. Você ainda está ansioso, mas Deus vai trazer paz para o seu coração em 5 minutos. Ele já sabe a provisão que vai trazer. Esse mês é o mês que você mais vai vender. Esse mês é o mês que você mais vai fazer negócios. Esse mês é o mês em que você vai ter mais orçamentos aprovados. Esse mês é o mês que você vai resolver mais coisas na sua vida. Ele já sabe, Ele já sabe, Ele já sabe. Alguém recebe essa palavra? Ele já sabe que está por fazer. Pastor, como vai ser com a minha família? Pastor, como vai ser com as minhas finanças? Pastor, como vai ser com a minha liderança?
Senhor pede conselhos. Essa é uma exceção. Paulo diz, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, quanto do conhecimento de Deus, quão inescrutáveis são os teus caminhos, quão insondáveis são os seus juízos. Pois quem conheceu a mente do nosso Senhor, e quem se fez o seu conselheiro? Quem jamais deu conselho ao Senhor? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. E agora nesse texto ele pergunta, onde vamos comprar pães? Parece que Jesus está pedindo conselhos. Não, ele já sabia. O que os discípulos responderam? João 6, verso 7. Filipe, um dos 12, disse, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Outro discípulo, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isso é muito pouco para tanta gente. Veja só, 2 discípulos. Filipe estava preso ao problema. Não lhe bastariam. Ele diz aqui, dá uns 200 denários. Um dia estava tendo um programa jovem aqui. E aí, meu filho falou, pai, vamos dar um lanche para os jovens no final? Eu falei, vamos. A gente pode fazer um cachorro quente? Porque teve aí o aniversário do Azaf, e tem muito cachorro quente, tinha um panelão, mas não tem pão. Compra pão pra gente. Eu estava aqui, sem fazer nada, falei, tá bom, peguei o carro para comprar pão. Cheguei na padaria, quero, 200 pães. O moço falou para mim, ninguém compra 200 pães de uma vez. Se o senhor quer 200, 250, você tem que encomendar antes. Porque já tem uma demanda. Se o senhor levar todos os pães, não vai ter pão. O que Filipe falou para o Senhor? 200 denários não bastaria. Onde que a gente vai encontrar pão? Se tivesse dinheiro, não teria pão. Aí o André já foi diferente, a perspectiva dele foi da insuficiência. Ele disse assim, tem um rapaz aí que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas também é tão pouco para tanta gente. Nenhum dos dois olhava para Jesus. Esse aqui dizia, não basta. Esse aqui diz, é pouco. E Jesus está no meio. Meu irmão, em vez de você ficar olhando para a necessidade, em vez de você ficar olhando para a insuficiência, olha para o Senhor Jesus. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Olha para o Senhor Jesus. Deus não precisa de muito para fazer um milagre. 5 pães e 2 peixinhos na sua mão não significa nada. Nas mãos do Senhor Jesus pode ser a provisão para alimentar muita gente. E diante daquela atitude de incredulidade, a Bíblia diz, João capítulo 6, verso 10. Disse Jesus. Quem disse? Quem disse? Disse Jesus. Quem disse? Disse Jesus, fazerem o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Você quer provisão? Você tem que se assentar. Quando a Bíblia fala de assentar é uma posição de descanso. Lembrem-se, queridos irmãos, que no Antigo Testamento, no tabernáculo, tinha mesa, tinha candelabro, tinha altar de incenso, mas não tinha cadeira. Por que não tinha cadeira? Porque o trabalho do sacerdote nunca terminava. Quando ele terminava de trocar os pães da mesa, já era a hora de trocar o óleo do candelabro. Quando ele terminava o óleo do candelabro, era a hora de colocar mais incenso no altar. Quando ele terminava o altar, tinha que tirar lá a cinza que tinham queimado lá no outro altar. E eles não paravam, ia trocando de turno, não podia sentar. E quando Jesus veio, a obra da salvação não estava completa. Então ele curou um homem no sábado. E os fariseus religiosos ficaram tão indignados que eles falaram, não tinha lícito curar um homem no sábado. E Jesus respondeu, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também.
A Bíblia diz que quando Deus criou todas as coisas, no Gênesis, no último dia, depois de ter criado o homem, no sexto dia, o Senhor descansou. Mas quando o homem pecou, o pecado quebrou o descanso de Deus. E de lá para cá foi o trabalho da salvação, todos os dias, ao longo de todo o Antigo Testamento, até chegar em Jesus, homem de dores, homem de sofrimento. Olhávamos para ele, nenhuma coisa vimos que o desejássemos, mas o Senhor o teve como oprimido, aflito, afligido de Deus. Ele estava trabalhando pela nossa salvação. Mas naquela sexta-feira, aleluia, naquela sexta-feira da cruz do Calvário, o Cordeiro de Deus foi pregado. E a Bíblia diz que lá, 3 horas da tarde, ele deu um brado dizendo: tetelestai, está consumado. A obra está completa. E quando a obra está completa, a Bíblia diz, 50 dias após a ressurreição, 40 dias após a ressurreição, Jesus é assunto aos céus. E a Bíblia diz que ele assentou-se à direita de Deus. Assentou-se, a obra está completa. Ele descansou. Eu sei que muita gente fala assim: meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Terminou na cruz, trabalho cessou, a obra foi completa. Ele fez tudo o que precisava fazer para mim e para a sua salvação. A obra está completa. Diga glória a Deus, diga aleluia. Ele completou tudo e ele descansou. Então, quando ele diz: assentai-vos sobre a relva, o que você lembra? Isso aqui é um déjà vu do Salmo 23. Olha como a provisão está conectada. Salmo 23 é o texto, segundo texto mais conhecido da Bíblia. O primeiro é João 3,16. Alguém sabe o que é João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O segundo texto mais conhecido da Bíblia é Salmo 23, verso 1, que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que ele diz em seguida? Deitar-me faz em pastos verdejantes, fazerem o povo assentar sobre a relva. Marcos diz: sobre a relva verde, falando o seguinte: quando você descansa na graça, a provisão entra na sua vida. A provisão não entra quando você está angustiado, quando você está agitado de um lado para o outro. Você não consegue comer direito, você não consegue conversar direito, você não dorme direito, você diz: eu tenho que resolver isso, eu estou tão envolvido nisso. Não, amanhã eu vou arrumar uma solução. Ele diz: acalma o teu coração, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado na terra, sou exaltado entre as nações. Quando você descansa na graça, aí você começa a ver a provisão acontecendo na sua vida. Eu gosto tanto daquele dia, lá em Lucas capítulo 5, era início do ministério de Jesus. Ele está caminhando na praia e uma multidão vem ter com ele. Ele começa a pregar, começa a ministrar, e a multidão aumenta. A Bíblia diz: ele viu 2 barcos na praia, e ele pediu de Pedro e falou: me presta seu barco. Ele usa o barco de Pedro como um púlpito para pregar. Pedro vinha de uma noite tão cansada, ele falou: não, eu queria ir para casa, foi um dia ruim, uma noite ruim, péssimo, joguei rede, tirei rede, joguei rede, tirei rede, não veio nem uma sardinha, nem uma piada, nada. Agora eu estou indo para casa e ele me pega o barco emprestado. Mas ele pensou, ele falou: tá bom, usa aí. Ele achou que ia ser rápido. Às vezes Jesus não está com pressa. Às vezes Jesus quer completar o que ele começou, e ele vai até o final. E Pedro ali olhando, dizendo: meu Deus, será que ele não vai terminar essa pregação hoje? Quando Jesus terminou, ele falou para Pedro: Pedro, obrigado pelo seu barco. Volta lá de onde você veio e joga a rede novamente. Ele falou: Senhor, não, peraí. Eu fiz isso a noite toda. Não tem peixe, eu sou pescador, sou profissional, conheço a área. Não está vendo aí? Mudou agora o ministro da economia, está ruim. Comércio, olha aqui a estatística, ninguém está vendendo. Não. Ele falou: vai lá. Ele olhou: tá bom.
Sobre a tua palavra eu vou jogar as redes. E ele foi. A Bíblia diz que quando ele jogou a rede, era tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe, que o barco quase ia abrir. E aí ele chamou os barcos vizinhos, dizendo: vem me ajudar, vem me ajudar. Um pouco de peixe para você, um pouco de peixe para você, um pouco de peixe para você, um pouco de peixe. Não cabe tudo. Ei, é isso que o Senhor quer fazer na sua vida. Ele vai encher o seu arco e vai um pouco de peixe para o seu cunhado, um pouco de peixe para a sua família, um pouco de peixe para quem está estudando, e você vai se tornar forte de provisão. O que eu quero mostrar para você, quando Deus te pede alguma coisa, quando o Senhor te pede alguma coisa, Ele está apenas criando um pretexto. É um pretexto para abençoar a sua vida. É só uma maneira de testar o seu coração. Aquela noite era decisiva para ver. Se ele volta para casa sem nada, naquele dia ele perde a casa. E nós vimos aqui na virada do ano, testemunho de irmão, o apartamento dele foi a leilão, que ele já não conseguia pagar as prestações. Quem já passou por isso sabe o que eu estou falando. E Deus trouxe uma provisão surpreendente, numa hora que ele achava que não era mais possível. Irmão, Deus vai surpreender você. Muito peixe, muito peixe. Não faça mais aquela oração: Senhor, eu só preciso disso. Só isso já é suficiente. Porque Ele quer fazer sobejar na sua vida. Às vezes você diz: Senhor, tudo que eu preciso agora é de emprego. Ele diz: não, eu quero te dar uma posição de influência. Se é tudo que eu quero é pagar esse boleto. Ele falou: não, eu não quero só que você pague o boleto. Eu quero que você tenha a segurança para a sua família. Tudo que eu queria é só abastecer meu carro. Não, eu quero que você só abasteça o carro. Não. Eu quero que você até troque esse carro por um outro carro. Ele diz: os seus pensamentos são maiores, são mais elevados que os nossos pensamentos. O que nós pedimos às vezes é tão pouco em relação ao tanto que Deus quer nos dar. Entregue a sua vida, seus dons, seu tempo, seus recursos. Coloque tudo à disposição do Senhor. Porque quando voltar, vai voltar com força na sua vida. E vai voltar. Pastor, na minha vida não está voltando. Talvez é porque nunca foi. Mas se for, volta. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o encontrarás. Reparte com 2, com 3, com 4, com 5, porque não sabes o que vai vir amanhã. De manhã lança a tua semente, à noite não retenhas a tua mão, porque não sabes qual delas vai prosperar, se essa, se aquela, ou se ambas prosperarão. Deus vai fazer sobejar, sabe quando? Quando você se assenta e descansa. Respire fundo agora, faça assim, ó. Diga: obrigado, Senhor. O Senhor já está provendo. O Senhor já está entrando com provisão na sua vida. Terceiro lugar, vai sobejar quando praticamos a gratidão. Eu tenho que confessar uma fraqueza minha. Toda vez que eu falo desse tema, eu tenho tantas histórias para contar, e eu falei para o Senhor, vou me segurar, porque essa palavra Deus colocou no meu coração, desce no quarto dia do jejum. A gente estava em jejum, eu estava aqui de manhã orando, o Espírito falou comigo: diga para a igreja, vai sobejar. Quem pegar, pegou, essa é a palavra, vai sobejar. E eu estava esperando o dia e a hora, e Deus falou: vai ser nesse domingo da ceia, porque é o começo do mês. Diga para o meu povo, vai sobejar. Eu estou dizendo para você, vai sobejar. Vai sobejar. Se você crê, recebe. Diga amém, eu recebo. Vai sobejar da minha vida. Vai sobejar. Normalmente, quando a gente tem uma dificuldade, a nossa tendência não é agradecer, é reclamar. E reclamar é reforçar aquela situação, reforçar aquela necessidade. Qual é o contrário da reclamação? O contrário da reclamação não é ficar calado. Não vou falar mais nada, então não vou mais reclamar. Não. O contrário da reclamação é gratidão. Vou abrir um parênteses. Na vida, no relacionamento com Deus, nós só recebemos falando.
Tudo que você fala, você recebe. Por isso você não pode ser uma pessoa calada. O contrário de reclamação é: não, prefiro não falar. O contrário de reclamação é: eu te louvo a Deus. Muito obrigado, Pai. Não obrigado pelo problema. Eu te agradeço apesar do problema. Não, eu te agradeço por essa dificuldade. Eu te agradeço apesar da dificuldade. E a gratidão vai trazer o poder da multiplicação. Os discípulos estavam focados no problema. O Senhor estava na direção diametralmente oposta. Capítulo 6 de João, verso 11 diz: então Jesus tomou os pães e tendo feito o que, irmãos? Dado graça. Você consegue imaginar o autor, o criador, o dono do universo, agradecendo por 5 pães e 2 peixinhos? Às vezes você não agradece, você diz: é tão pouco. No dia que Deus fizer superabundar na minha vida, eu vou dar um culto de ações de graças. Não. O seu teste é hoje. É pegar um pouco e dizer: Senhor, obrigado. É receber o seu salário e dizer: Senhor, obrigado, o Senhor me deu. É se assentar à mesa. Eu só tenho um café preto e um pão com margarina. Obrigado, Senhor. No outro mês, café com leite, pão com manteiga. Obrigado, Senhor. No mês seguinte, pão com ovo, café e um suco. Obrigado, Senhor. Porque a Bíblia diz: quem é fiel no pouco, é fiel no... E quem é ingrato no pouco, será que vai saber agradecer no muito? Não vai saber. Qual é o teste? Agradecer hoje. Eu declaro que você tem um coração grato. Você não está no time dos que reclamam. Você está aqui no time de Jesus. Então Jesus tomou os pães. Quantos pães? 5. E quantos peixes? 5 pães e 2 peixinhos. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também igualmente os peixes. Meu Deus. Quanto queriam? Diga, quanto queriam? O milagre aconteceu antes ou depois da oração de gratidão? Depois. Não foi antes, depois que ele agradeceu. Pastor, por que eu não estou vendo o milagre na minha vida? Qual é o seu nível de gratidão? Qual é o seu nível de gratidão? Além disso, quando agradecemos pelo pouco, a Bíblia diz que o pouco se torna muito. E quando a multiplicação acontece, o suprimento chega na nossa vida e respinga na vida de todo mundo que está em volta de nós. Se você tem liberdade, fala com a pessoa que está do seu lado assim: olha, cola comigo que você vai se dar bem. Quando não houver mais saída, simplesmente creia em uma solução sobrenatural. Olha a maneira como o Senhor agiu. Marcos 6:41. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães, deu aos seus discípulos para que distribuíssem por todos, e repartiu também os 2 peixes. Esse é um dos milagres mais extraordinários da Bíblia. Olhem para mim todos, por favor, não perca isso por nada. A multiplicação aconteceu nas mãos do Senhor. Não aconteceu na mão do menino que deu. Não aconteceu na mão dos discípulos que trouxeram. Aconteceu nas mãos do Senhor. Cada discípulo pegou um cesto. Jesus pegou o pão. E ele começa a partir o pão. E ele enche o cesto. Pedro, vai. Enche o cesto. Vai, Felipe. Vai, André. Vai, Bartolomeu. E ele vai um por um. Mateus, vai. Uau! Todos, cada um com o seu cesto cheio. Aí eles serviam. Quando servia tudo aquilo, era muita gente. Como o garçom da festa voltava com o cesto e Jesus enchia novamente. E esse é o modus operandi do Senhor. Essa é a maneira como o Senhor age. Ele enche, você vai, usa e esvazia. Aí você volta a Ele. Ele quer que você vá e volte. Ele quer que você volte a Ele. Toda vez que o cesto esvaziar, não vá primeiro buscar ajuda em qualquer lugar. Volte para o Senhor. Volte para o Senhor. E Ele vai encher novamente. E aí, o capítulo 6, verso
Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes. Por favor, leia essas duas últimas palavras. Quanto? Tinha no meio daquela multidão o pessoal do manjaram, falou: não, como muito, um pedacinho é suficiente, ok. Tinha aquele adolescente em fase de crescimento, disse: eu quero 4, eu quero 5, como assim? Tinha um que falou assim: olha, eu saí de casa, eu não tomei café, eu não almocei, hoje eu vou tomar café, almoçar e jantar, me dá aqui 8. Tanto quanto queriam. Essa é a palavra mais poderosa que você pode receber nessa noite. Quanto que você quer? A limitação não está nele, a limitação está no quanto você quer. Pastor, tudo que eu quero é resolver um probleminha. Não, eu quero mais do Senhor. A Bíblia diz: todos ficaram fartos. Você imagina Pedro, Tiago, João, Felipe, André, Natanael, cada um com cesto. Eu não quero mais, já é o suficiente, já comi bastante. Não, por favor, eu não quero mais. Sabe, depois de você comer tanto numa festa, vem um garçom e você fala: não, obrigado. Olha, esse aqui é de bacalhau. Não, obrigado. Aí vem outro, traz um pastelzinho e fala: não, obrigado. Você está rejeitando, você está o quê? Farto. Você está satisfeito. Ele diz que eles ficaram satisfeitos. Então você poderia dizer assim: tá bom, pastor, todo mundo comeu tanto quanto queria, mas a pergunta de $1 milhão é: será que sobejou? Porque a promessa é: vai sobejar. Será que sobejou? Nós temos que conferir na palavra. João capítulo 6, verso 12 e 13. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Segura esse texto aí. Deixa eu dar uma palavra para você. Irmão, deixa eu dizer algo. Quando o Senhor nos abençoa, nós não podemos ser perdulários, pródigos, desperdiçadores. Nós temos que ser bons gestores. Você é membro dessa igreja. Se você passar e acontecer de você ver uma luz acesa de no ambiente, tem interruptor, você vai e apaga. Se você for no banheiro, vê uma torneira aberta, você fecha. Entendeu? Porque todo o dinheiro que entra aqui, ele é santo, ele é sagrado, ele é santificado ao Senhor. Se você vir qualquer coisa que pode causar dano aqui, ou na sua casa, ou na empresa que você trabalha, se você é um funcionário, você não, isso aqui, não. A bênção de Deus está aqui. Ele diz: recolhei o que sobra, para que nada se perca. Seja na sua casa, seja na empresa que você serve, seja na igreja que você congrega, você precisa mostrar para Deus que seu coração grato não é um coração perdulário, desperdiçador. Quando você entende o que eu estou falando? Então Jesus disse: recolhei o que sobra, para que nada se perca. Verso 13. Agora sim, vem uma forte e poderosa revelação. Assim, pois, o fizeram, e encheram quantos cestos? Quantos? E quantos eram os discípulos? 12. Olha só, não tem coincidência na Bíblia. Imagina que aqueles 12 discípulos estavam servindo, e a multidão estava faminta. Pedro passava por André e disse: já acabou o meu aqui. Tem mais gente lá. E talvez, passando um pelo outro, fala para o outro: tomara que sobre para nós. Porque a nossa questão é essa: Deus supriu, mas será aí o mês que vem? Será que vai dar? A gente está sempre preocupado. Olha o que Deus fez de maneira proposital. Sobraram quantos cestos? Quantos discípulos eram? Jesus falando: isso aqui é para mostrar para você. Isso é para te mostrar. Você não precisa temer. Por quê? Por que temer? Se seu Deus é Jeová Jireh, aquele que fez uma vez, vai fazer de novo. Aquele que proveu uma vez, vai prover de novo. Aquele que te deu uma vez, vai te dar de novo. Ele é uma fonte inesgotável. Toda vez que você vai e volta, Ele tem mais para você. Fala para quem está do seu lado: o Senhor tem mais para você. Se eu estou guardado por quem nunca teve batalha,
Haja o que houver, venha o que vier, o que vier, e as protege eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, e as protege eu creio em ti. você crê no Senhor, irmão? Você crê no Senhor? Você crê que o Senhor vai prover de novo? Você sabe que Ele já proveu em alguns momentos na sua vida. Às vezes na prorrogação, no segundo tempo, você disse, meu Deus, não tem mais o que fazer, o telefone tocou. Esta semana seu telefone vai tocar novamente. Uma boa notícia do outro lado te aguarda. Pastor, do nada apareceu uma pessoa. Ei, Deus vai cruzar alguém no seu caminho, só para te abrir portas e te favorecer. Temer por quê? Por que temer? Se eu estou guardado, Senhor, Ele é o Jeová Jireh na sua vida. Sabe uma coisa que o texto não fala aqui? O texto não fala quantas pessoas tinham lanche no seu alforje. Mas eu acredito que no meio de uma multidão com 5.000 pessoas, gente que saiu de casa, pastor Daniel, gente, mulheres que saíram com filhos, e quem sai com filhos sempre leva um biscoitinho, sempre leva um lanchezinho, sim ou não? Depois, antes de eu ter filho, você entrava no meu carro, não tinha nada. Depois que meus filhos nasceram, no porta-luvas tem sempre um amendoim, uma castanha, um biscoito, sempre uma água na porta, porque quando dava fome, às vezes a gente saía e dizia assim, é rapidinho, pegava o trânsito. Aí ele dizia assim, pai, estou com fome. Pronto, acabou, estou com fome. Aí aconteceu uma vez. Aí eu sempre ia ali na casa do biscoito, uma loja dessa, aí compro uns pacotinhos, umas barrinhas, um negócio, um doce, um salgado, água nas portas, até eu sentando no meu carro, tem água nas portas, tem tudo ali. Se pegar um engarrafamento, tá com sede, tem água. Ah, estou com fome, tem aqui um amendoim. Não gosto de amendoim, tem um biscoito. Ah, eu queria um docinho, tem aqui uma barrinha de stickers. Alguma coisa tem ali para resolver a vida. Você acha que no meio de 5.000 pessoas tinha mais gente com lanchezinho? Tinha ou não? Agora está uma preocupação, Jesus está a ponto de fazer um milagre. E ele falou, não tem ninguém, não tem nada. Jesus falou, olha, qualquer coisa que tiver, e eu só não posso multiplicar 0, mas qualquer coisa que tenha, se for bom, eu sou capaz de multiplicar. Tinha mais gente com lanche? Tinha. Mas só um menino, um rapaz, um pequeno rapaz, era um menino, um garoto. Ele vendo os discípulos de um lado para o outro, preocupado. Agora veja, criança é mais egoísta. Mas o menino, na sua sinceridade, falou, ó, mamãe botou aqui para mim 5 pães e 2 peixinhos. Então para Jesus, André pegou o lanche do menino e falou, Senhor, esse garoto aqui falou que tem um lanche. Jesus pegou os 5 pães e 2 peixinhos e disse, Pai, graças, foi o milagre acontecer. Você sabe que Deus quer fazer o milagre na sua vida, mas você tem que colocar as suas finanças nas mãos do Senhor Jesus, nas mãos certas. Não guarde para você. Veja só, imagine, todo mês, eu não sei se dia 5, dia 10, dia 15, qualquer dia do mês, você recebe o seu salário. É Deus que te dá, não importa a fonte, é Deus que te dá, e ali está todo o seu salário. E nós fomos treinados para receber, e assim que receber, a gente gasta, a gente vai pagar as contas, é assim que funciona. A nossa mente está condicionada a isso, e você diz, uau, eu preciso, primeira coisa, eu preciso do aluguel, e alguns pagam uma parcela muito cara, e já vai uma boa parte do seu salário. E ele diz, não, eu tenho também um plano de saúde, isso aqui eu preciso constantemente. Ah, eu tenho uma escola dos meninos e eu tenho que pagar a escola. E se você tem filho adolescente, você sabe quanto que eles comem. Você fala, eu preciso ir no supermercado, isso vai uma boa parte do meu salário, e você vai colocando. E Deus falou com
consagra as suas finanças a mim. Mas você fala, mas eu tenho a Netflix, eu tenho ainda o Mercado Livre, eu tenho um cartão de crédito que eu tenho que pagar, eu tenho outras obrigações, que é o dinheiro que eu peguei com alguém, e eu tenho também, eu lembrei que eu tenho um carnê lá do eletrodoméstico que eu comprei e eu preciso pagar isso. Eu tenho um compromisso de família que também eu preciso honrar isso. E alguém fala no seu espírito e diz, ei, você esqueceu de consagrar algo a Deus. Ele diz, não, mas ainda não acabou. É a última fatia do pão de forma. Tem gente que nem come ela. E você diz, não, mas eu ainda posso dar isso para Deus. Mas pensando bem, tem um passeio escolar e meu filho não vai ficar de fora. E eu lembrei também de uma outra coisa. Eu preciso de desestressar. Faltou academia. Mas eu não vou deixar Deus sem nada. Eu vou honrar ao Senhor. Você chega na igreja, você pega um envelope de dízimo. O que está escrito aqui? Dízimo. A palavra dízimo vem da palavra 10, que é o sistema decimal, é o nosso sistema. E Deus estabeleceu 10 para que seja proporcional. Ninguém dá mais do que ninguém nos diz. É 10%. É 1.000, é 100, é 100, é 10. 10.000 é 1.000. Mas você pega algo que não representa o dízimo e você fala, eu vou honrar ao Senhor. Então, o pastor diz, ei, vamos consagrar os dízimos ao Senhor. Você fala, espera aí, eu vou dar o meu também. Você coloca lá dentro. E você e Deus sabem que aquilo é o resto. E aquilo que deveria ser primeiro, você entrega a sobra. Você chega lá e diz, eu estou honrando ao Senhor. Coloca lá no gasofilácio. Ei, foi Deus que te deu isso tudo aqui. Ele poderia ter dito para você, eu quero a metade minha, metade sua. Eu quero tudo, é tudo para mim. Não, ele disse, eu quero só uma. Mas eu quero que seja a primeira. É a primeira. Você tem que me honrar com a primeira. É só isso. Não vai fazer tanta diferença para você na quantidade. Mas vai revolucionar. Porque você chega aqui e diz, Senhor, Tu és a minha fonte. Eu reconheço que tudo que eu tenho vem de Ti. E eu não vou dar a sobra para o Senhor. Eu vou te dar um lugar de honra. Para essa pessoa, o Senhor está falando, vai sobejar na sua vida. Vai sobrar. Irmão, vou dizer algo para você. Tem gente que vai receber e recebe muito mais do que você. E não consegue ter a paz, e ter a suficiência, e ter o suprimento que você tem. Muitas pessoas pegam o seu dinheiro e dizem assim, eu não sei para onde foi o meu dinheiro. E o outro chega no final do mês e diz assim, eu não sei como sobrou. Eu não sei como deu. Porque o muito sem Deus é nada. Mas o pouco com Deus se torna muito. O chamado de Deus para a nossa vida é esse. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E Ele fará transbordar os teus celeiros. Não dê para o Senhor as sobras. Coloque o Senhor no lugar de honra. Tudo o que passar pelas suas mãos, separe a primeira parte. E consagre ao Senhor. E eu declaro em nome de Jesus que vai sobejar na sua vida, vai sobejar nos seus negócios, vai sobejar nas suas finanças, vai sobejar na sua família, vai sobejar na sua saúde. Tudo que você colocar nas suas mãos vai crescer, vai ter aumento. Tudo que você envolver vai prosperar, vai crescer, não vai diminuir, vai para frente, não vai para trás. Você não vai ser escravo de um trabalho que te suga o seu tempo, te tira da sua família, te rouba, de desfrutar dos seus filhos. Não. O Senhor vai prover todos os dias na sua vida e você viverá as melhores experiências de provisão e multiplicação em Deus. Quando você recebe essa palavra, então diga, haja o que houver.